Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Independência do Brasil, do professor João Paulo Pimenta, pela editora Contexto. O autor do livro, professor João Paulo Pimenta, é professor do Departamento de História da USP e geralmente lá ele oferece disciplinas ligadas à história do Brasil. E a editora Contexto, há alguns meses, gentilmente me enviou esse volume, que faz parte da coleção Temas Fundamentais, que por sua vez é irmã de uma outra coleção já consagrada da editora Contexto, chamada História na Universidade. Então as duas coleções têm o mesmo formato, inclusive o mesmo tipo de capa, geralmente são livros relativamente curtos. A História na Universidade fala de períodos da história, então tem História do Brasil Colonial, História do Brasil Império, História do Brasil República. E a coleção Temas Fundamentais se foca em acontecimentos ou em processos um pouco mais específicos do que um grande período. Então, nesse caso, o João Paulo Pimenta escreveu sobre a independência do Brasil, que é um tema fundamental para quem quer entender sobre o nosso país, porque ele marca uma série de transições, uma série de continuidades também, mas não tem como negar que a independência do Brasil é um tema fundamental. Eu só queria recomendar para vocês essas duas coleções da editora Contexto, História na Universidade e Temas Fundamentais. E se você quiser adquirir este livro ou qualquer outro pela Amazon, inclusive esses da editora Contexto, eu vou deixar o link para eles no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, sempre que vocês puderem utilizar esses links dos criadores de conteúdo, costuma ajudar bastante a gente. Em 2022, nós tivemos o bicentenário da independência do Brasil e houve muitas publicações interessantes sobre esse tema. Eu fui na Festa do Livro da USP em 2022 e acabei adquirindo alguns livros sobre a independência do Brasil. E eu já tinha alguns outros também aqui na minha estante, inclusive esse já estava comigo. Então eu pensei em fazer um vídeo comparando todos esses livros, porque eu acredito que os que eu comprei sejam livros muito bons, só que destinados a públicos diferentes ou com tipos de textos diferentes entre si. Então a minha ideia era fazer um vídeo comparando todos eles. Porém, para eu fazer esse um vídeo vai demorar um pouco, porque deve ser uns 10 livros mais ou menos, e eu leio todos antes de apresentá-los aqui para vocês. Além disso, dificilmente eu vou conseguir ler em seguida 10 livros sobre o mesmo tema. Eu costumo variar bastante o tipo de livro que eu leio. Então, enquanto eu ainda não li todos eles para fazer esse vídeo único, eu vou gravando para vocês resenhas individuais, como vai ser esse vídeo aqui, e vou incluir esses vídeos em duas playlists. Uma, a Papo de Historiadores, que é uma playlist que eu tenho aqui no canal há alguns anos já, em que eu converso sobre livros escritos por historiadoras e historiadores, ou afins, assim, temas correlatos e que a história também trata. Eu já analisei história em quadrinhos, por exemplo, e eu também vou montar uma playlist nova sobre a independência do Brasil especificamente, aí eu vou alimentando essa playlist ao longo dos meses aí, em que eu for lendo cada um desses livros que eu já tenho sobre a independência do Brasil. E tudo isso, essas playlists vão ficar aí no box de descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Vamos ao livro então. Ele é, como eu disse, relativamente curto, ele tem 159 páginas, contando as referências bibliográficas, a diagramação dele e as margens são muito confortáveis. As páginas são brancas, mas de fato é muito confortável de ler. Em relação ao conteúdo, ele é um livro bem geral, bem panorâmico, quanto aos acontecimentos diretamente, alguns indiretamente, mas são aqueles que estão mais ligados com a independência do Brasil em 1822. Então ele vai falar sobre essa independência e sobre o entorno dela, o antes e o depois um pouquinho. Então eu já digo que o livro é ótimo para quem quer ter essa ideia geral, panorâmica, mas não necessariamente muito aprofundada ou muito detalhada sobre a independência, como ela aconteceu, quem foram os atores principais, quem se opôs a isso, como podemos pensar sobre a independência do Brasil, que isso é muito importante também. Tudo isso o livro trata, mas eu vou falar com vocês sobre cada um dos 5 capítulos, das 5 partes desse livro, e também vou falar sobre a introdução, porque todos eles têm coisas muito interessantes a se dizer
Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu fiz muitas marcaçõezinhas em destaque, né? Eu coloquei essas flagzinhas. E além das flags, eu também costumo grifar o livro e eu sublinho com... Geralmente eu sublinho a lápis. Faço algumas chaves para destacar temas, para depois eu procurar com mais facilidade. Eu sou professora de história, então se eu quiser só consultar o livro, já vai estar todo mastigado aqui depois da minha primeira leitura. Então vamos lá falar sobre a introdução. Nela, Pimenta ressalta que ele vai tratar a independência do Brasil como um acontecimento, obviamente, do passado, mas também como um acontecimento do presente, porque ele está sempre sendo ressignificado, rememorado, é um acontecimento chave da história do nosso país e ele é lembrado como tal. Então isso é um dos aspectos mais legais do livro, porque ele também fala sobre a memória da independência do Brasil e não apenas sobre como ela aconteceu, mas como a gente se lembra dela, como é que foi construída essa imagem da independência que nós temos hoje em dia, em 2022. E ele também argumenta que estudar o passado de forma historiográfica, de forma séria, também significa abrir possibilidades para o futuro. E nessa pegada, ele discute o trabalho da historiadora e do historiador, as premissas desse ofício de escrever a história, sempre ligadas a um estudo rigoroso e criterioso do passado, que parte de perguntas do presente. Então, nós, historiadoras e historiadores, vamos estudar os documentos fazendo perguntas que nos interessam hoje. E aqui no livro ele ressalta bastante que, ao mesmo tempo em que a independência foi um marcador de inovações em termos de pensamento, em termos de política no nosso país, ele também foi um processo repleto de continuidades e de heranças com as quais nós temos que lidar no Brasil até hoje. E a primeira parte, ou o primeiro capítulo do livro, chamado O Brasil e o Mundo há 200 anos, o João Paulo Pimenta vai apresentar esse contexto no qual o Brasil estava inserido no final dos anos 1700 e começo dos anos 1800, em diversos aspectos. Eu gostei muito de como ele faz essa contextualização, porque, por exemplo, ele traz dados sobre a população mundial, a população brasileira, como é que essas populações estavam compostas, né? Então, em termos demográficos, em termos de velocidades vividas, como é que as pessoas vivenciavam o tempo, os ritmos, as velocidades, que tipo de governo predominava nesse mundo, principalmente europeu, porque quando a gente está falando de Brasil, aqui nos anos... começo do século XIX, né? A gente também está falando de Europa. O Brasil é parte do reino do Império Português, assim como as colônias espanholas. É como se o Brasil fosse Portugal e as colônias espanholas fossem Espanha, claro que com as suas especificidades, mas a gente tem que levar em conta os paradigmas europeus também. E eu achei que o autor consegue usar dados muito palpáveis para o leitor ter essa ideia de como as pessoas viviam naquela época, por exemplo, falando sobre qual era a expectativa de vida, ou quanto tempo demoravam as viagens que essas pessoas faziam, que é muito diferente de hoje em dia, né? Então ele consegue dar uma visão bem clara, um vislumbre desse período, de um jeito didático, no bom sentido, né? E a gente consegue captar um pouquinho do zeitgeist, do espírito daquela época, para a gente continuar a leitura, para ver de onde vieram essas ideias de independência, desde quando elas existem. Então, depois de apresentar esse contexto mesmo, o autor nos mostra como o Império Português, inclusive o Brasil, se posicionavam nesse mundo. Ou seja, como o Brasil e Portugal se inseriram ou não nessa ideia de modernidade. Então ele vai esmiuçar, por exemplo, o que foi o reformismo português, ligado ao iluminismo, mas também monárquico, o que é um pouco contraditório. O que foi a chamada Era das Revoluções, que o historiador inglês Eric Hobsbawm propõe, e como as revoluções que acontecem no Brasil, principalmente a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, como elas se inserem também nesse contexto que é mundial, não só brasileiro e não só europeu também, como essas conjurações reverberaram esse espírito revolucionário aí
que estava explodindo em vários lugares do mundo de jeitos diferentes, mas que tinham algo em comum também, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, mas também com as suas especificidades. Eu gostei muito desse primeiro capítulo, achei ele bem geral e um pouco cultural, assim, na maneira que é apresentado pra gente, pra nós leitores. A segunda parte se chama Guerras Europeias, Conflitos Americanos, que já dá uma ideia do que ele vai falar. Ele detalha algumas guerras acontecidas dentro do Brasil, como, por exemplo, a Revolução Pernambucana, e no mundo. E aqui, talvez uma das mais importantes para a gente pensar em independência sejam as guerras napoleônicas, que, em última instância, vão expulsar, entre aspas, a corte portuguesa de Lisboa para o Brasil, em 1808, que é um acontecimento que vai gerar uma série de mudanças e, principalmente, uma série de rachaduras nesse sistema colonial, porque se a corte está no Brasil, quase que se inverte a posição de metrópole e colônia, né? O Brasil, que é colônia, passa a ser a sede do reinado, e Portugal deixa de ser a sede. Então, e agora? Quem é a metrópole? Então, nesse capítulo, o autor fala sobre essa mudança da família real em 1808, a transferência da corte para o Brasil, fala sobre a América Espanhola e também, como eu já disse, sobre a Revolução Pernambucana de 1817. A terceira parte, chamada Preparação e Viabilização da Independência, fala sobre os anos imediatamente anteriores a 1822, e ele descreve como se deu a Revolução do Porto em 1820, no que isso afetou o Brasil. Ele fala sobre a formação das cortes e, com isso, sobre o aprofundamento das divergências, das diferenças entre os portugueses europeus e os portugueses das províncias americanas, né, os brasileiros, entre aspas, e mostra as articulações políticas todas até chegar ao 7 de setembro de 1822, que, como a gente sabe, fez parte da história, mas ele é muito mais importante como um marco de memória do que como um acontecimento que realmente influenciou na maneira como a independência aconteceu. Ele só foi usado como um símbolo, usado e construído, né? Mas, então ele vai descrever como foi também esse momento do 7 de setembro, do grito do Ipiranga, e fala da aclamação e da coroação de Dom Pedro I, que talvez na época tenham sido momentos mais marcantes, mais importantes do que o grito do Ipiranga, mas sobre os quais a gente fala menos hoje em dia, justamente por essa construção simbólica que se fez. Esse terceiro capítulo, ele é mais político do que o primeiro, principalmente, né? O segundo também, mas ele traz mais nomes, datas, acontecimentos. Ele é aquela história mais política que a gente geralmente associa com o estudo de história, mas que não necessariamente é assim o tempo todo. A quarta parte chama-se A Consolidação da Independência e versa sobre o pós da independência, ou seja, as medidas e as ações tomadas para que a independência fosse reconhecida internacionalmente, para que ela se consolidasse aqui dentro do país, porque também não foi um processo único, o de independência proposto por Dom Pedro. Houve muitas contestações a esse projeto de independência. Então, nesse capítulo, fala bastante sobre a Assembleia Constituinte e sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, independente, o reconhecimento internacional e a crise do primeiro reinado. E, além disso, ele traz algumas discussões sobre os conceitos de Estado-nação e identidade nacional. Eu só senti falta, particularmente, de uma definição desses conceitos, uma definição breve, uma diferenciação entre eles, né? O que é Estado, o que é nação e o que é identidade nacional. E não que o autor tivesse a obrigação de colocar isso no livro, de forma alguma, mas eu acho que em outros momentos do livro ele fez essas definições. Por exemplo, quando ele vai explicar o que é uma revolução, ele explica a origem do termo, o que ela passou a significar depois de um tempo. Ele também faz isso com os termos independência, memória, e eu acho que caberia essa definição.
Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós, leitores, vamos atrás dessas definições, ainda mais agora que a gente tem internet na mão, né? Fica muito fácil encontrar definições e discussões acerca desses termos todos. Tem dicionários históricos muito bons também que falam sobre isso. Então, vamos aí, né? Estudar um livro também é trabalhoso. A gente precisa fazer a nossa parte e não querer que tudo venha de mão beijada. Então eu acho que caberia essa definição, mas não é uma obrigação do autor, tá? E como eu disse, essa quarta parte também conta a respeito dessas guerras e desses questionamentos do projeto de independência de Dom Pedro I, de algumas elites nacionais ou regionais, mostrando, por exemplo, guerras que ocorreram na Bahia, no Maranhão, no Pará, na Cisplatina, que é um dos fatores que, na minha visão, torna mais complexa, mais aprofundada a visão canônica que a gente tem do processo de independência brasileiro. A gente passa a ver que não foi todo mundo que concordou com o que aconteceu ou como aconteceu. Aquela ideia que a gente tem de que a nossa independência foi muito pacífica, foi aceita passivamente por todo mundo, foi feita apenas pela elite brasileira, e essas guerras regionais mostram que não, mostram outra perspectiva que torna um cenário muito mais complexo do que a gente às vezes acha que ele foi. E a quinta e última parte é sobre historiografia e memória da independência, que é um dos assuntos que eu mais gosto, justamente porque vai discutir isso, né? O que a gente lembra da independência e por que a gente só lembra de alguns aspectos e esquece de outros. Então, nesse capítulo, o autor vai primeiro definir o que é historiografia, o que é memória, e depois ele vai fazer um breve apanhado historiográfico com obras, com autores que escreveram sobre a independência do Brasil de forma bem... que ficou na história do Brasil mesmo, assim, autores e autoras cuja perspectiva historiográfica perdurou por muito tempo, alguns até hoje. A interpretação que eles fizeram da independência se tornou canônica de alguma forma. E na parte sobre memória, que tem a ver de uma forma bem geral sobre como o passado é utilizado no presente, de acordo com interesses do presente, mais ou menos isso que a gente estava falando agora, né? O que a gente escolhe lembrar, o que a gente escolhe esquecer, e dessa forma os discursos vão se reproduzindo. O autor analisa o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, para mostrar essa ideia de construção de um discurso sobre a independência do Brasil. Como é a parte que eu mais gosto de discutir sobre esse assunto, eu queria que tivesse mais. Mas, de qualquer forma, é uma boa explicação que ele dá sobre o quadro. Eu só queria que ele tivesse falado de outras coisas além do quadro. Mas isso também está colocado um pouco diluído nos capítulos. Então vamos falar no geral do texto mesmo. A linguagem, na minha visão, é bem acessível para qualquer tipo de leitor, inclusive pessoas que não são da área de história, mas também é um livro que traz termos que os historiadores e historiadoras usam bastante. Então, claro, quem for ler sabe que é um livro de história escrito por um historiador, né? Vai ter aí alguns termos específicos, uns jargões da área. Mas eu achei um ótimo livro de divulgação histórica, um livro confiável. Inclusive, queria dizer que no final do livro, aí nessa quinta parte, o autor acaba listando uma série de iniciativas, livros ou produtos audiovisuais de uma forma geral, minisséries, vídeos, filmes, que falam sobre a independência, mas de um jeito um pouco simplificado demais, às vezes até irresponsável, porque deturpam o que os historiadores disseram, escolhem apenas alguns aspectos para mostrar, e para mostrar o seu próprio ponto de vista, né, para corroborar o seu próprio ponto de vista, e não são materiais que estimulam a crítica ou que são críticos em si, mas eles apenas deixam o leitor confortável no que ele já pensava sobre aquele assunto. Do tipo, só as elites fizeram a independência do Brasil. E esses materiais vão falar, realmente, só as elites fizeram a independência do Brasil. Então você perde a complexidade do processo. Então eu achei honesto da parte dele colocar essas iniciativas de divulgação histórica que não são sérias nem confiáveis em termos de pesquisa ou de apresentação daquele conteúdo, né?
E aí, só para fechar, aqui na introdução do livro, na página 14, o João Paulo Pimenta diz, abre aspas, este livro pretende oferecer uma versão atualizada sobre a independência, ao mesmo tempo geral e aprofundada, acessível e especializada, e que seja capaz de atender a certos interesses do leitor, sem deixar de nele provocar novos. Fecha aspas. E eu acho que ele atingiu belamente esse objetivo com o livro, recomendadíssimo para quem quer ter uma ideia geral, mais completinha sobre a independência do Brasil, mas não quer mergulhar num livro muito grande. E mais do que isso, um livro elaborado por um profissional de confiança, de grande aprovação aí entre os pares na universidade, que é o professor João Paulo Pimenta. Tá bom? Para finalizar, eu queria recomendar um vídeo do autor do livro que ele fez pro pessoal que participa da Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB, promovida pela Unicamp. Eles fizeram uma série de vídeos sobre a independência do Brasil para mostrar esses outros lados da independência que às vezes a gente não ouve falar. E para isso eles convidaram vários professores de vários estados diferentes do país para falar sobre os processos de independência diversos. E o vídeo do professor João Paulo Pimenta tá muito bom. Quem quiser olhar, eu vou deixar também no box de descrição. Acho que eu vou deixar a playlist toda da ONHB, da Olimpíada de História, para vocês verem, tá? Escolherem lá quais vídeos vocês gostariam de assistir. Certo? Então é isso sobre o livro Independência do Brasil. Espero que tenham gostado da minha fala, da apresentação do livro que eu fiz aqui e das minhas impressões gerais como leitora. Por favor, não se esqueçam de deixar um joinha, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E se quiserem, deixem um comentário também se você já leu o livro ou não, gostaria de lê-lo. Por favor, me conta aí nos comentários, tá bom? Editora Contexto, muito obrigada por ter me enviado o Independência do Brasil. E é isso, gente. A gente vai se falando pelos comentários. Um beijo, até o próximo.